João capítulo 14, a partir do verso 1 e verso 2, tem gerado muitas dúvidas em muitas pessoas. O que seria a expressão casa de meu pai e muitas moradas que Jesus disse que ele iria preparar? Se você tem dúvidas acerca desse texto, eu sugiro que você fique comigo neste vídeo, que suas dúvidas irão acabar a partir de agora. Então fica comigo neste vídeo. Para nós entendermos essa passagem, nós temos que ir para o contexto. Muitas vezes nós temos que retroceder a um versículo anterior e muitas vezes um capítulo anterior. Nesse caso, nós iremos ir ao capítulo anterior, que é o capítulo 13, a partir do verso 33, para nós entendermos o contexto no qual Jesus vai expressar que iria preparar muitas moradas. João capítulo 13, verso 33 diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Agora olha o verso 36 também. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Que caminho é esse a qual ele não poderia seguir naquele momento? Jesus estava falando da sua morte, ou seja, da sepultura. Pedro e os discípulos não estavam preparados para esse momento. Então tá que Jesus vai dizer aqui no final do capítulo 13 que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Então Jesus estava falando da sua morte. E depois Pedro iria seguir esse caminho. E vendo a história da igreja, a gente vai ver que realmente os discípulos foram martirizados, assim como Jesus também foi. Ou seja, os discípulos morreram por amor ao evangelho. Pedro, por exemplo, ele foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Agora vamos ao capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Repare que a casa é uma só. Casa de meu pai, não muitas casas. Nessa casa há muitas moradas. Diferentemente da interpretação tradicional que acredita que essas moradas serão uma espécie de casas, prédios, vilas lá no céu, uma espécie de apartamentos, ou seja, aquele que trabalhou mais no evangelho vai ter uma casa melhor, outro que trabalhou menos vai ter uma casa um pouco mais simples. É mais ou menos assim que muitas pessoas imaginam que Jesus está falando. Eu particularmente não vejo dessa forma. O que seria então a casa de meu pai e essas muitas moradas no qual Jesus ele se refere aqui no texto? Como nós abordamos aqui, a casa é uma só, a casa do Pai. Será que a casa de Deus seria uma espécie de palácio ou um outro lugar? A Bíblia vai dizer que nem os céus dos céus podem conter a Deus. Deus habita na luz inacessível. Na segunda carta de João, capítulo 2, verso 25, a Bíblia vai dizer que a promessa que Jesus nos fez é a vida eterna. Eu vejo essa casa do Pai como a eternidade. Então, o que seriam essas moradas? Lembra do verso 33 e do verso 36 do capítulo 13 que nós lemos? Jesus disse para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir. Jesus ele foi para a sepultura e ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou. Ao ressuscitar, Jesus ele abriu caminho para essas moradas que já estavam preparadas. Repare que no texto essas moradas já existiam, já estavam lá. Verso 2 diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Já tem muitas moradas preparadas. Ou seja, Jesus ele só abriu o caminho para essas moradas após a sua ressurreição. Todos aqueles que creem e confessam a Jesus como seu Salvador têm acesso à vida eterna. Ou seja, têm acesso a essa morada ao lado do Pai eternamente. Do lado do Pai, do lado do Filho
eternamente. Então o texto aqui, ele não fala de palacetes ou de casas como nós vemos aqui nessa terra. O texto aqui é no sentido espiritual. Então, casa aqui eu vejo como a eternidade ao lado do Pai. E as moradas são o acesso que nós teremos na eternidade junto a Deus. E você, gostou do vídeo? Se você gostou, dá um like, curte, compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.